Boa noite, está iniciando o Debate Guarulhos para a TV Guarulhos, Canal 3, Canal 508 da Vivo TV. Vamos com o nosso time de hoje, a produção da Simone Araújo, equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção comercial do Adalberto Greg, a direção geral do Fernando Mauro. Vamos aos destaques do portal de notícias Guarulhos em Destaque. Atenção, Guarulhos confirma 2 primeiros casos de coronavírus em moradores do município. Ainda, prefeito entra ao vivo daqui a pouco na rede Instagram, falando do que vai ser feito a partir de agora. Nesta terça-feira, Guarulhos ganha casa do microempreendedor. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. Os nossos convidados já se encontram aqui no estúdio da TV Guarulhos. O boa noite para o Wagner Ribeiro, diretor e presidente da Cine Entregas. Boa noite, Wagner. Boa noite, Geraldo Júnior. Boa noite, telespectador. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Maurício Faveiro? Faveiro, presidente do Idetrans. Prazer em tê-la com a gente. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar agregar aí o máximo possível. Estamos aguardando a presença do ex-repórter da Rede Globo e a especialista em liderança corporativa e presidente da Assembleia de Deus Logos em Guarulhos, pastor Aécio. Daqui a pouco ele vai estar aqui. Já mandou um zap, está no trânsito, mas está chegando. Enquanto isso, vou conversar com os nossos convidados, o Wagner Ribeiro, a respeito desse aplicativo que será lançado em breve. Me conta um pouco desse aplicativo, Wagner. Bom, inicialmente eu queria falar um pouco da categoria, para a gente falar um pouco do aplicativo, né? A categoria, nós estamos passando por um processo de licitação que encerra as inscrições no Fácil Transporte, agora no dia 1º de abril, né? Os companheiros, ou quem tiver interessado, deve procurar o Fácil Transporte munido dos seguintes documentos: CNH autenticado, comprovante de residência e o documento do carro. Logo após essa licitação para a escolha de 138 condutores da entrega rápida, nós vamos implementar o Entrega 7. O Entrega 7 é um aplicativo que vai atender a clientela de mercado, supermercado, hipermercado e atacadista no município de Guarulhos. Vai nos proporcionar pegar a dona de casa em casa, no local de serviço, onde ela estiver, e trazer para o mercado. Ela, o esposo, quem desejar ir ao mercado. Nós vamos atender inicialmente só o segmento de mercado, do setor alimentício. Agora, Wagner, a gente sabe que hoje, quando se fala em aplicativo, há uma expectativa muito grande no quesito principal, que é a segurança de quem vai poder participar desse aplicativo. Ou seja, vocês serão rigorosos de quem for fazer parte desse aplicativo? Com certeza. Vamos ser extremamente rigorosos, porque, primeiramente, esse pessoal que vai fazer parte desse aplicativo, eles vão primeiro ter que passar pela licitação, né? Vão passar pelo processo de licitação que a prefeitura abriu. A prefeitura vai escolher quem são os operadores que vão operacionar esse serviço, e só após a escolha desses operadores que nós vamos implementar o aplicativo. Então nós vamos ter todos os dados do operador, aonde mora, quantos anos é habilitado, tem de habilitação, atestado de antecedente criminal, de execução criminal, distribuição criminal. Toda essa documentação, nós vamos ter isso na mão. Não vai ser aberto esse aplicativo para quem não passar na licitação, só para quem passar. Agora, também aqui com a gente o Maurício, que fez parte, né, ajudou a fomentar. Qual foi o maior desafio para construir essa união? Então, Geraldo, é assim, toda vez que existe uma mudança, sempre tem uma parcela de quem participa desse processo que não quer a regulamentação. Tudo isso é normal, isso nesse tipo de processo. Como o Wagner já salientou, todos esses operadores, eles vão passar por um crivo muito pesado na entrega de documentação e segurança. A questão do aplicativo, o principal trabalho que a gente tem procurado buscar
é agregar valor nesse serviço do operador. Então, fora a entrega da compra do supermercado da pessoa, ele vai poder prestar outros serviços naquela necessidade de mobilidade da pessoa na região dela. Então, qual é o principal atrativo disso? Que vai de encontro à sua pergunta na segurança. Hoje você chama um transporte por aplicativo, desses mais usados por nós todos, você nunca sabe quem é o motorista e de qual região que ele pertence. No aplicativo do Entrega 7, você, quando solicitar esse serviço, esse motorista, esse operador, ele já vai estar cadastrado. Então você tem condições de chamar aquele motorista que você já conhece e que você já está habituado a andar. O que isso caracteriza uma segurança maior para o usuário. Agora, você em casa está se perguntando, mais um aplicativo? O que vai diferenciar esse aplicativo do que está aí hoje? Vai se abrir uma oportunidade de emprego apenas para quem reside na cidade ou não? Ou vai ser aberto para todo mundo? Então, Geraldo, é um processo licitatório. O processo licitatório dá direito a qualquer pessoa participar. Só que nesse processo licitatório ela tem que comprovar a capacidade técnica dela para exercer esse trabalho como qualquer licitação. Então, qual é o diferencial? É a pessoa estar habilitado para isso, ela ter na carteira de habilitação que exerce uma atividade remunerada, e isso já vai comprovar uma experiência profissional para ela. Então, isso, através da prefeitura, a seleção vai ser feita por uma pontuação, né? E quem tem mais experiência vai ter mais pontos e vai estar melhor classificado para prestar o serviço. Ou seja, no teu entender, essa licitação não vai deixar brecha jurídica? Não, acredito que não. Não vi nenhuma brecha nesse sentido, não. Tá certo. Eu estou recebendo informação aqui da Prefeitura de Guarulhos, só para abrir um parênteses dessa entrevista. A Prefeitura de Guarulhos cancelou os eventos da agenda do programa Lixo Zero deste mês e também de abril. A medida visa evitar situações que favoreçam a proliferação do coronavírus, como a aglomeração de pessoas em um mesmo ambiente. Novas datas para as atividades serão divulgadas em breve pela Secretaria de Serviços Públicos. Está aí, né? Uma medida interessante. Aliás, tem um segundo cancelamento. O cancelamento do mutirão Cadastro Único do Bolsa Família, CEL Presidente Dutra. E atenção, hein? Em razão da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, cancelou o mutirão do Cadastro Único para programas sociais, como Bolsa Família, que seria realizado no próximo dia 28 de março, no CEL Presidente Dutra. Diante disso, a distribuição de senhas que ocorreria na próxima quinta-feira, dia 19, no CEL Pimentas, CEL Presidente Dutra, também foi suspensa. O atendimento do benefício está sendo realizado na Central do Cadastro Único, na Avenida Bom Clima, 425. Eu acho que é uma medida nesse momento tão difícil, né, gente? Sim, não adianta você agora querer fazer reuniões com mais de 100 pessoas, você corre um tremendo de risco. Sim. Pois, Wagner, uma coisa que me chamou a atenção é que, diferentemente do trabalho de táxi, o aplicativo, as taxas são menores, né? É verdade. Mas, para a gente discutir o aplicativo, eu gostaria de salientar hoje, até para a população ficar sabendo, hoje como é que a gente se encontra. Hoje nós temos um produto que é a categoria, que são os trabalhadores que executam esse trabalho, que são em mercado, supermercado, hipermercado e atacadeiro. É específico isso? Específico, são 180 trabalhadores. E o nosso serviço é um serviço diferenciado, porque nós vamos em rua que tem biqueira, rua que não é pavimentada, rua que é quebrada, aonde o aplicativo da Uber, do Cabify, do 99 não vão. Por quê? Como é que vocês vão conseguir chegar lá?
Nós chegamos lá porque a gente tem, o nosso serviço já é um serviço, nós estamos regulamentando agora, mas nós já estamos há 20 anos no mercado. Há 20 anos no mercado. 70% da nossa clientela é uma clientela de baixa renda, que mora em locais de difícil acesso. E esse pessoal do aplicativo tem receio de ir nesses locais, e nós vamos. Então nós atendemos essas pessoas. O que eu quero dizer é que o aplicativo, que é uma tendência mundial, que nasceu na América, e depois foi para a Europa, o papel da Uber, da Cabify, da 99, é transporte de pessoas. Pessoas que vão para a faculdade, pessoas que vão para a escola, que vão para o aeroporto, que vão para a rodoviária, que vão para o cinema, que vão para o shopping. O nosso trabalho é um trabalho diferenciado. Nós transportamos mercadoria, compras. Compra. Tanto é que os profissionais de segmento do Cabify, do 99, do Uber, eles não gostam de atender a clientela de supermercado, entendeu? Então nós temos um diferencial. O que eu quero dizer é que tem todo um histórico. Nós temos a categoria, nós temos a lei 7411/2015, que foi aprovada no governo passado. Nós temos o decreto 36036/2019, que foi aprovado no governo Guti. Agora nós vamos partir para licitação. Em seguida nós vamos implantar o Entrega 7. Nós estamos profissionalizando a categoria. E lá na frente nós vamos padronizar a frota. Nós queremos se tornar excelência na entrega de compra de mercado, supermercado, hipermercado e atacadista. Maravilha. Essa licitação acontece quando? Ela já está em aberta, a primeira fase, iniciou dia 5 de março e encerra dia 1º de abril. Tá certo, Wagner. Deixa eu dar agora boa noite, daqui a pouco a gente volta falando disso. Deixa eu dar boa noite. Ele é jornalista, professor, especialista em liderança corporativa, especialista em cultura teológica, licenciado em letras e teologia, e conferencista e escritor e pastor Aécio Ribeiro. Rapaz, quase que eu fiquei sem fôlego aqui agora. Imagina aquele gol, aquele lance que você precisa narrar, até chegar ao gol. Que prazer estar aqui, Geraldo. É nosso. Muito obrigado. Estar ao teu lado é sempre uma honra. Não é a primeira vez que estamos juntos. Com certeza. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma com o seu programa e com o seu público. Aécio, vamos chamar você de Aécio Ribeiro? Por favor. É mais fácil, né? Assim. Hoje, eu percebo que muitas empresas estão buscando, em profissionais como você, oportunidade de convidar para fazer palestra. Por quê? Uma necessidade do momento. O tempo é esse. A nossa sociedade requer profissionais de alta performance, profissionais de qualidade. Não dá mais para você viver dentro das empresas, das corporações ou de qualquer outro segmento sem dominar as competências básicas, né, que o mundo exige, que a nossa geração exige. Então, se fala muito em alta performance, em alto desempenho, e eu trabalho justo com desempenho de competências para ajudar as empresas, as corporações, a melhorar um pouco mais a performance dos seus colaboradores. Eu percebo também que hoje, quando uma empresa ela vai contratar um profissional, ela, diferentemente de anos anteriores, mudou o modelo de contratação. Sim, sem dúvida. Né? E essa mudança requer muito cuidado por parte do empregador, né? E por parte do profissional que está se apresentando. Hoje não é mais você preencher um currículo e entregar lá achando que esse papel ele vai falar tudo o que você fez. Na verdade, a diferença está quando você é convidado para participar de uma entrevista, é isso? É verdade. Olha, Geraldo, tem uma palavra que é muito usada hoje nos processos de recrutamento e também dentro da ciência da gestão de pessoas, que é soft skills. Existem as hard skills e soft skills. O que seriam isso? Habilidades técnicas e habilidades comportamentais. As habilidades técnicas, elas são desenvolvíveis. Então, pessoas que, de um modo geral, treinam, experimentam, observam, trabalham, ganham experiências, né? Elas podem desenvolver habilidade técnica. Digamos, para montar esse estúdio, você precisa de habilidade técnica. Sim. Mas as pessoas, lamentavelmente, não desenvolvem outras habilidades, são as comportamentais. 87% das empresas hoje demitem não pela ausência de habilidade técnica,
mas sim pela ausência de soft skills, de habilidade comportamental, questões de caráter, de relacionamento, de estrutura emocional, de autocontrole, de saber o que significa o propósito da empresa, de abraçar a cultura corporativa. Então, são outros elementos que devem ser colocados nessa balança. 62% dos processos seletivos hoje, de fato, não analisam o papel do currículo. Sim. Analisam exatamente o que esse indivíduo traz de bagagem com soft skills, com outras inteligências além da inteligência técnica. Olha, o que me chama a atenção é que eu entrevistei aqui a semana passada um especialista em TI. Ele falou assim, Geraldo, o mercado está buscando esses profissionais, tem empresa indo na faculdade, contratando o aluno no terceiro ano para vir trabalhar. Você está brincando. Muitas vezes as pessoas ainda estão preocupadas em algumas profissões que já não mais é rentável, já o mercado sobrevive sem elas. Aí ele citou, por exemplo, a quantidade de jornalistas e de advogados que são formados todos os anos. E o mercado não absorve essa galera. Esses mesmos profissionais estão direcionando para uma outra atividade. É verdade isso? É verdade. Na verdade, você tem que desenvolver múltiplas competências para você se situar nesse cenário hoje. Não tem jeito. Não dá para você pensar em uma coisa só, ser especialista só nessa área e se esquecer que o mundo muda, o mercado muda, algumas profissões já saíram, né? Quantas profissões já assumiram da nossa época para cá? Olha, nós somos novinhos, né? Sou novo demais agora. Mas aqui eu acho que a gente lembra do ASDFG, do C cedilha, LK e JH, que a gente aprendeu isso quantas vezes para poder entrar no cenário. Tudo muda. Então, se o mundo muda, dizem que aí mais de 5 mil profissões vão sumir nos próximos 4 anos, né? E 69% das profissões que vão responder às demandas do mercado ainda vão existir. A gente ainda não sabe que profissões são essas. Então, por causa disso, um jornalista ou um engenheiro, ele vai ter que desenvolver outras habilidades e outras competências para poder se situar dentro das demandas do mercado. Agora, tem um detalhe, Geraldo. Esse poder de resiliência, esse poder de, sabe, de ressignificação, eu comparo mais ou menos como se você tivesse uma chave toda de ouro, uma chave de ouro, ok? A chave é para abrir a porta. Aí, de repente, a fechadura quebra, você tem que trocar as chaves. O que você faz com a chave de ouro? Joga fora? Não. Você guarda essa chave para usar com outro propósito. Quer dizer, o propósito da chave era abrir a porta. Só que no momento que ela não serviu mais, ela já serve para outra coisa. E o profissional tem que pensar que ele não pode ser um profissional que só serve para aquilo e acabou. Porque a grande pergunta que se faz hoje no cenário é: e se amanhã não precisarem mais de você? É essa a grande questão. Verdade. Eu tenho que saber responder a isso para poder me preparar para essas demandas e para essas surpresas que certamente virão. Verdade. Eu acho que a qualificação profissional hoje, em todos os segmentos, eu tenho 2 rapazes, um é engenheiro de software pelo Mackenzie e 6 anos de Wizard, fala inglês fluentemente. No terceiro ano, ele foi contratado por uma grande empresa. O mais velho é professor de educação física e jornalista. E está agora com outros cursos, que eu não vou lembrar agora. Mas eu percebo que ele está preocupado em se qualificar. Porque não é só pelo fato de ser jovem, ou de não ser jovem, eu tenho aqui 3 faculdades. Mas se você não tem qualificação, se você simplesmente só se formou e tem o diploma, você é apenas e tão somente essa pessoa. Você não vai ser diferente. E para ser diferente, existem qualificações. Tá certo isso? Tem que inovar. Tem que inovar. Me permita falar uma coisa para você, que a Por gente favor. fala sempre isso nas palestras, nos encontros, inclusive eu faço parte do Conselho Regional de Administração de São Paulo e sou do Grupo de Excelência em Administração Estratégica e Planejamento. E uma das coisas que a gente trata muito é o seguinte: o grande risco de uma pessoa se manter no próximo cenário ou dentro desse cenário exponencial é fazer muito bem feito o que sempre fez. Você diz, como assim? Se a pessoa só sabe fazer aquilo e faz muito bem feito, ele corre o risco de ser desaproveitado nessa geração, porque as coisas estão mudando. Então é preciso que a pessoa saiba se qualificar todos os dias, entender essas demandas do mercado, entender essa dinâmica do mercado e pensar também nas tendências, estudar as tendências com visão de futuro e já encontrando capacidade de solucionar problemas que você ainda não teve,
problemas para depois de amanhã. É essa a grande jogada. Você vai reservar pelo menos uma vez por mês, estar aqui com a gente. Por favor. Tá? Uma vez por mês você tem. Assim, pelo menos eu sei que a sua segunda-feira está livre, já vamos falar com a primeira-dama para reservar isso. Né? É importante. O veículo de comunicação, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é na informação qualificada. Essa é a minha preocupação. Quando eu abro o programa, quando eu chego aqui nessa emissora, eu tenho uma preocupação de saber da minha pauta de que maneira, ao término do programa, você vai falar assim, valeu a pena ficar ouvindo o jornalista Geraldo Júnior. Valeu a pena. Né? Esta é a minha preocupação. A quantidade é importante, mas a qualidade das pessoas que estão aí em casa, na rede social, acompanhando este programa, aí sim me interessa. Quando você interage comigo, discute comigo, tirando suas dúvidas, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Esta é a nossa responsabilidade. Hoje vamos falar de vários assuntos. Eu quero aproveitar e muito aqui a presença deste excelente profissional, jornalista Aécio Ribeiro. Não é toda hora que você tem um cara desse aqui falando para você. E eu quero aproveitar, daqui a pouco eu vou voltar com ele, para falar de política. Né? É porque, será que o político hoje, ele se qualificou? Eu tenho falado aqui todos os dias, meu amigo Eduardo Nintendo, forte abraço, acompanha na rede social. A você, muita gente, mas a gente aos poucos vai falando. Wagner, você acha que o político hoje, ele se prepara para fazer campanha? Ou ele fala assim, seja o que Deus quiser? Bom, o político que não se requalificar, não se preparar, ainda mais com as redes sociais, ele vai estar fora do Senado, né? Do Senado político. Ele tem que se preparar, porque as coisas ela mudam com muita rapidez, com muita frequência, né? Essa requalificação, ela tem que ser permanente, né? O político, ele tem que pensar constantemente, né? Como ele vai se apresentar para o eleitorado dele. Como é que ele vai pedir um voto, como é que ele vai fazer campanha. Não dá aquele político só de aperto de mão, de visita em casa a casa, está ficando para trás. As redes sociais, ela está sendo muito ágil e você consegue falar com muita rapidez com o seu público. Você acha que a rede social vai fazer diferença esse ano? Vai. Vai continuar fazendo? Vai continuar fazendo. Maurício, você tem a mesma ideia? Então, Geraldo, o que eu penso disso é assim, eu acho que o político, ele, indo na linha do Aécio ali, ele não se requalificou para isso. Né? Então nós continuamos, em sua grande maioria, continua fazendo aquela política de ficar apontando o erro do seu antecessor. Então, por exemplo, nós poderíamos ficar aqui a noite toda discutindo os erros e os problemas que a cidade enfrenta. Isso a gente já sabe o que tem. Qual que é a minha visão de ter uma nova política? É você discutir de que forma que nós vamos arrumar isso. Qual que é a sua proposta para o futuro? Como que nós vamos resolver isso daqui 10 anos? Eu tenho como exemplo aqui em Guarulhos o Trevo de Bom Sucesso, por exemplo, né? Que a gente discute esse Trevo de Bom Sucesso há pelo menos 25 anos. E continua o mesmo problema ali, sendo que a realidade do problema ali não está sendo tratada. Qual que é essa realidade do problema? É nós termos mais pontos de transposição na Via Dutra, baseado no crescimento que a cidade teve. Então hoje nós temos um retorno em Cumbica e o próximo em Bom Sucesso. E esse pessoal que mora entre um e outro? Ou vai todo mundo para o Trevo de Bom Sucesso fazer o seu retorno? Então, fazer essa política antiga apontando somente o erro, tem que mudar e eu acredito que vai mudar. Aécio, você como um experiente jornalista, sabe que hoje, quando a gente fala em qualificação, eu fico preocupado que a população me tem deixado decepcionado. Todos os anos, desculpem a minha franqueza, no dia da eleição, eu vejo aquele monte de papel no chão, jogado de madrugada, e eu encontro dezenas de pessoas pegando o papel e, eu não quero ter responsabilidade. Aí voltando no que você fala, professor,
até quando teremos que acionar sua inteligência através da tecla Enter? Professor. Veja só, eu quero cumprimentar os companheiros Wagner e Maurício. Desculpa que eu entrei no programa falando contigo, esqueci de falar com ele. Né? Parece que eu fui meio frio com a questão, mas ele me empolgou com as perguntas. Geraldo, veja só, deixa-me pegar uma ponte que você falou aqui sobre a questão da qualificação política. No último dia 19 de janeiro eu fiz uma reunião só com pré-candidatos aqui. Reunimos mais ou menos aí 200 e poucas pessoas para fazer um treinamento sobre qualificação política. Falei um pouco sobre essa questão das competências. Quais são as competências que se espera de um político, que se candidata, né? E a grande verdade que eu chego, a conclusão que eu chego é que nós não temos uma escola de formação política, porque a gente tem escola de formação da política social, né? Sim. Um termo, política social. Política social me passou agora o termo, mas você tem o estudo da política social, mas você não tem uma escola. Por exemplo, você não tem escola de vereança. Como é que o vereador se candidata? A grande maioria, e isso é todos nós sabemos isso, é quase que a maioria esmagadora, ele se candidata ou pela paixão que ele tem, porque herdou isso de sua família, ou da sua convivência. Ciências sociais. Ciências sociais, era essa a palavra, ciências sociais, ou ciências políticas. Né? Exatamente. Ciências políticas, com viés em ciências políticas. Então, ou o candidato ele entra por essa paixão, ou ele entra por algum outro motivo, que eu não quero nem especular aqui, porque a gente sabe que os motivos são os mais escusos possíveis, e a gente fica até com medo de dizer os motivos pelos quais eles entram. Então eles entram despreparados, desqualificados, sem entender a realidade da polis, né? Sem entender o que significa legislar para uma cidade como essa, sem saber o que significa trabalhar para oferecer ao governo aquilo que é necessário para que o governo desenvolva um projeto realmente qualificado também. Mas, eu não sei se foi o Maurício que citou, a gente também tem um problema seríssimo, ou foi você mesmo, com a qualificação do eleitor. Se a gente não tem a formação de candidatos ou formação de políticos, a gente também não tem a formação de eleitor. Os eleitores estão cada vez mais passionais e envolvidos nessa coisa assim de forma emocional. Totalmente. Emocional. É só emocional, é uma afetividade. Eu tenho um vínculo afetivo com o Geraldo, então gosto de alguma coisa que ele diz, aí eu já me associo a ele de uma forma meio que fanática até, sem qualquer tipo de critério, de filtro, para analisar o que de fato há no Geraldo por trás daquela imagem que ele construiu, que por vezes é mais performática, é mais uma teatralização do que uma realidade. Então trabalhar isso eu acho que é uma tarefa que ainda deve levar alguns anos. Talvez agora o Brasil despertou um pouquinho para essa questão da qualificação do eleitor e para julgar um pouco mais o político, mas eu ainda vejo que o caminho é bem íngreme. Eu vou fazer, é verdade. Eu vou fazer um alerta e depois eu vou direto fazer um break para tomar um café. Eu queria entender, gostaria de entender, atenção senhores, por que muita gente, a cada 4 anos, se prepara para ser candidato? Já se tornou um vício, um ego? Qual seria o motivo desta pessoa em dizer para todos os moradores da sua rua que ele é candidato? Para agradar o seu próprio ego? Nós voltamos em 2 minutos. Segura aí que eu volto. Verdade. Mas não é verdade? Verdade. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele.
Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Voltamos ao vivo na tela da TV Guarulhos. Eu nem vi o comercial da Lumar. Passou aí? Pelo amor de Deus, vocês estão rápido hoje. Vocês não estão com fome, que eu estou sabendo que a Simone trouxe uma pizza. Trouxe uma pizza, Simone? Trouxe. Não, você trouxe uma pizza hoje? Não? Ah, bom. Porque por isso que está chovendo. Não, brincadeira, Simone, seu amor. Gente, voltamos ao vivo na tela da TV Guarulhos. E eu deixei para você em casa uma pergunta. Qual seria o motivo que muita gente sai candidata? Agora, uma pergunta que surgiu aqui no intervalo através do Maurício. E eu tenho que dar esse crédito para o Maurício, presidente do Idetrans, e a gente vai discutir isso agora. Os partidos deveriam exigir qualificação da senhora, do senhor. Vejamos, eu, para apresentar esse programa, eu tenho que ter uma qualificação profissional, tenho que ter jornalista, tenho que ter MTB, senão não estou qualificado. Tá certo isso? Eu me formei em Direito, tirei minha OAB, advoguei 1 ano. Sem OAB não vou advogar em lugar nenhum. Eu acho que é chegado o momento dos partidos políticos exigirem essa qualificação. Porque eu me deparei em eleição, não sei de que ano, que o cara não conseguia ler. Tinha que chamar um assessor para ler para ele. E temos o caso do Tiririca por aí afora. Ô Wagner, será que nesta eleição, é em cima da hora, mas será que vamos ter uma qualificação melhor em Guarulhos? Bom, tem alguns partidos que estão preparando os seus filiados, seus pré-candidatos, né? Não vou aqui citar quais, né? Mas tem partido que está preocupado, né? Mas é preciso deixar registrado também, Geraldo, o professor e o Maurício, que a gente precisa de uma reforma política, né? A maioria dos partidos são partidos de aluguéis, são partidos que não têm compromisso, não tem uma vida cotidiana com o cidadão, não faz um debate aberto, né? O cara aparece no final, no começo da campanha com a pastinha na mão para negociar, né? A maioria não tem projeto, né? Nós temos aí cerca de 39 partidos que são registrados, que são partidos que estão preocupados em pegar o fundo partidário, né? E não investem na qualificação dos seus profissionais, né? E, consequentemente, a população termina elegendo pessoas desqualificadas, despreparadas, que sequer conhece a lei orgânica do município, sequer conhece os problemas do município, sequer conhece a renda per capita do município, não conhece nada, né? E temos que deixar registrado também que o sujeito que compra o voto do eleitorado também vende o eleitorado também, entendeu? Porque a partir do momento que ele está comprando, é como ele estivesse comprando 1 quilo de arroz. Ele não tem mais compromisso nenhum com o eleitor. E o eleitor, por sua vez, também não participa, não se interessa, não se envolve, né? Elege o cara, não procura saber o que o cara está fazendo, qual é os projetos que ele está apresentando e etc. O eleitor não herda, né? Então aí a gente vê, né? Vê cara que está aí. Por exemplo, a Câmara Municipal de Guarulhos, com raras exceções, todos são meu amigo, gosto de todos, mas a maioria tem que voltar para casa. Já deu o que tinha que dar. Não tem mais nada para oferecer. Entendeu? Não tem mais nada para oferecer. Já estão viciados, estão envolvidos, não tem mais nada. Está na hora de uma renovação. Mas renovar com qualidade, renovar com competência, renovar com gente que realmente queira fazer a política do jeito que ela tem que ser feita, né? É honrando, né? Chegando lá, assumindo compromisso e fazendo. Não dá para o cara fazer um discurso antes da campanha e depois, quando chegar no mandato, o cara agir de outra forma. Maurício, você tem essa opinião? Você que é pré-candidato a prefeito de Guarulhos pelo PMN, você entende que hoje essa qualificação
faz a diferença hoje? Não, sem dúvida, né, Geraldo? Você precisa pensar como a tua população está pensando hoje, né? Você precisa não só saber qual é o problema e aonde está o erro, mas como resolver isso. Né? Você precisa conhecer essa situação. E tem muita gente que não conhece, que não pode mais fazer coligação na proporcional. Exatamente. Verdade. Quer dizer, é um absurdo isso. Então, indo um pouquinho no que o Wagner falou, e eu costumo dizer muito isso, não dá para a gente querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. Sim. Então nós temos vereadores com 9 mandatos, 8 mandatos, 7 mandatos. Então a população já sabe como essa pessoa está pensando. E não vamos ter resultado diferente, não vamos ter soluções diferentes e não vamos ter propostas diferentes. Então, para que a gente tenha um resultado diferente na resolução de um problema, é preciso que a gente encontre uma outra solução. Novos candidatos, mais bem preparados, propostas novas, que sejam viáveis, e a pessoa tem que entender toda a dinâmica de como acontece isso. Né? Eu sou pré-candidato e se acontecer de eu ser eleito, a gente vai trabalhar para isso, a gente sabe, nós aqui, que o primeiro mandato a gente já vai estar com um orçamento travado. Tá certo? Eu vou ter que trabalhar com o orçamento do meu antecessor. Como que eu vou mudar isso de momento? Qual o candidato? De que forma que vai mudar? Vai ser praticamente impossível, né? Professor Écio Ribeiro, a qualificação profissional hoje seria uma exigência exagerada para o político? Olha, Geraldo, por favor, pegar uma fala tua antes, quando você falava sobre a opinião do Maurício, quando ele disse que os partidos políticos deveriam qualificar os seus candidatos. E você usou um termo dizendo os partidos políticos deveriam exigir a qualidade dos seus candidatos. Sim. Eu acho que, de fato, você não pode julgar muito motivação, porque senão você invade a consciência das pessoas sem saber exatamente o que está lá para dentro. Eu posso falar um pouco sobre isso, questão de propósitos, mas no que diz respeito a você estabelecer muitos critérios para você limitar a candidatura, você pode cessear o direito do indivíduo de ser candidato. Ou qualquer pessoa pode ser candidata. Eu posso ser qualquer pessoa, né? Eu ia usar um termo meio ruim, mas qualquer pessoa, até o analfabeto, pessoa que não tiver qualquer qualificação, ele pode ser candidato. Eu acho que a grande questão não é você tirar o direito dele ser candidato, é uma vez ele candidato, e você ir analisando que de fato ele tem um espectro de ação interessante, que pode de fato atrair seus eleitores, qualificar. Eu penso que o partido qualificando, eu não sei se eu estou exagerando aqui com os amigos que têm mais experiência política do que eu, mas acho que os próprios partidos qualificando, os próprios partidos construindo sua escola, ou quem sabe, alguma instituição, alguma ONG que resolva, dentro dos municípios, construir uma escola, que ajude esse candidato desde a sua formação básica, desde a lei orgânica do município, entender o que significa a cidade, a geografia da cidade, que tem político que se candidata sem saber nem onde ele mora. Ele ainda continua. Não vota nem nele depois. Ele ainda continua dizendo que está indo para Guarulhos quando ele está na mesma cidade. Eu vou para Guarulhos hoje. Então, tem essa coisa da pessoa ainda não se situar geograficamente. Então, eu penso que a qualificação, sim, é necessária. Esse é um trabalho desafiador. Eu acho que o mais desafiador é trabalhar com político. Olha que eu transito por alguns outros cenários. Eu faço com polícia militar, treinamento de polícia militar, com funcionários públicos de prefeitura. Eu faço treinamento com empresários, com profissionais liberais, com engenheiros, com gente do varejo, então, de todas as áreas. E eu te digo, de verdade, o mais complicado é o político. Com todo respeito. Tá? Não estou dizendo que o político é trabalhar essa formação, essa qualificação política, porque os vícios políticos são muito arraigados. A gente traz vícios, desses todos que estão sendo ditos, vício de político que usa o eleitor como moeda, e se ele tiver 400 votos, ele está achando ótimo. Ele nem foi eleito, ele quer os 400 votos. Para barganhar depois com o prefeito, para dizer eu quero alguma carga, eu quero alguma coisa, por causa dos votos que ele tem. Isso é muito ruim, é um vício terrível que a pessoa começa a construir, e essa engrenagem aí, é complicado você mudar uma cultura, né? Estabelecer uma nova cultura dentro de uma cultura já pré-estabelecida, com tanta praxis resistentes, é muito complicado, mas não é impossível e é necessário. Outra preocupação que eu vejo, senhores da mesa, é que a família ela tem uma influência muito grande na escolha do voto. E eu vejo, nas conversas
com amigos, que esse assunto ainda não é o da mesa. Muito se discute hoje, por exemplo, a novela das 8, né? O vizinho... BBB, é o BBB. É, o BBB, o Big Brother Brasil. Né? Não é à toa que é uma das maiores receitas da Globo, é o Big Brother. Eu conheço pessoas que, geral, desculpa, mas eu tenho que chegar em casa, não posso perder o Big Brother. Eu digo brincadeira. Então, as pessoas não levam a sério o seu futuro político. Não levam. Eu ouço dizer que pessoas, Geraldo, a escolha é tão complicada, igual é. Mas dá tempo para você acompanhar o passo a passo dos candidatos. Vejamos, Guarulhos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Guarulhos é a única cidade, não capital, com o maior número de candidatos a vereadores. Há 4 anos atrás, passou mais de 1.100 candidatos. Sendo que 150 ultrapassaram a casa de 1.000 votos. Geraldo? É. E aí eu falei, antes do intervalo, a questão do ego. Meu Deus do céu, se você não está qualificado para tal, por que não passar a oportunidade para uma outra pessoa? Eu estou falando isso porque eu já passei experiência parecida. Sabe aquela coisa de não é a sua vez, agora é a vez dele? Faz isso. Passa o bastão adiante. Quem sabe, né, professor, senhores da mesa, nós vamos ter uma cidade com pessoas qualificadas. Hoje, eu me lembrei agora, obrigado, Deus. Eu estava na padaria tomando um café e tinha 2 vereadores. Aí a menina chegou, aí o assessor disse, vereador. Aí a moça falou assim, vereador? De onde? Gente, eu no lugar dele eu tinha ido embora. Sim. Eu sou vereador da 2ª cidade do estado de São Paulo. E a pessoa, eu estava aqui, na padaria aqui da região, aqui do Paravente. E a pessoa não conhecia. Onde vamos chegar? Quer dizer, o cara, ele... E tem um outro detalhe, que eu quero que vocês discutam isso. Em Guarulhos tem uma mania, não, olha, essa região aqui é minha, hein? Atenção, não vem aqui não, senão o bicho pega. Que conversa é essa? Desde quando o vereador é dono de bairro? Hã? Nunca. Desde quando, professor? Difícil. Na verdade, eu penso que o vereador, esse candidato, não o vereador, o candidato, quando ele constrói uma certa significância dentro de uma região, ele acaba sendo relevante realmente naquele lugar. Não tem como, por exemplo, uma pessoa que mora em Pimentas, que tem um trabalho bem forte em Pimentas, ele achar que ele vai ter a mesma expressão no Paravente. Paravente vai ter aquele vereador aquele candidato que naquela região ele tem mais relevância, ele tem mais trabalhos prestados, ele tem mais histórico com os moradores e, naturalmente, as pessoas, aquilo que ele estava falando, ele vota pela afetividade. Afetividade. Não necessariamente pelo projeto, até porque, por incrível que pareça, e essa, por favor, me corrija se eu estiver errado, o que menos o candidato se preocupa é com o projeto. A não ser que seja candidato a prefeito, né? Mas com os demais, é o que menos preocupa. Eu tenho lidado aqui, estou lá em Barueri também tratando com vereadores. Dia 15 vou fazer uma palestra lá para 450 políticos, entre eles alguns pré-candidatos e outros assessores, falando justamente sobre isso. Você não tem um produto para apresentar? Não tem algo para colocar? Não tem um projeto, não tem nada, absolutamente nada. Você quer ser vereador por quê? Ah, porque um é porque está desempregado. Eu quero arrumar um emprego. Quero arrumar um emprego. Aí o outro, porque eu acho que essa cidade está um desmando. Aí ele não sabe nem o que significa ser vereador, por exemplo, porque ele pensa que o vereador executa, né? Então ele acha que o vereador é quem vai fazer a obra. Então ele vai prometer obra que ele não pode fazer, que não pode entregar. E aí quando ele chega lá, ele sabe que até as indicações têm uma série de protocolos, e eu usei o protocolo para o eufemismo, mas na verdade existe uma série de fatores que envolvem a aprovação de indicação, que o vereador pode entrar e sair de fato sem nem ser conhecido, sem fazer diferença alguma ali dentro. E infelizmente a população está pouco preocupada também com isso. Então se a gente precisa de qualificação para os candidatos, a gente também precisa de qualificação para o eleitor, e esse processo é bem demorado.
Wagner, você que é pré-candidato à vereança, como é que você vê essa explicação do professor Écio Ribeiro? Olha, você não contava com uma presença tão ilustre. É verdade. Olha, eu venho me preparando, né? Venho me preparando há muito tempo, né? Eu tenho 55 anos de idade, sou oriundo do movimento sindical, fui diretor do Sindicato dos Condutores de São Paulo por 2 mandatos consecutivos. Tenho um trabalho aí na direção do Cine Entrega que já vem há 4 anos, né? Estou regulamentando uma categoria importante, né? Tenho um trabalho social lá na Vila Operária, onde a gente conseguiu regulamentar lá cerca de 450 famílias que estavam para perder suas casas, né? Então a gente tem um trabalho, a gente tem um histórico, né? Eu não estou sendo candidato pelo um desejo, tem um grupo que deseja que eu seja candidato. Isso é importante. Né? Tem um projeto por trás disso, né? Se eleito for, o nosso mandato será um mandato coletivo, será um mandato popular, será um mandato para ajudar o povo, em especial o povo que mais precisa, o povo mais humilde, né? Mas isso dentro de um propósito, dentro de uma realidade, né? Isso comprometido em fazer as coisas corretas, né? Se caso for eleito, no máximo quero ficar 2 mandatos e partir para um projeto maior. Não quero passar mais de que 2 mandatos como vereador. Entendo que tem que se fazer uma renovação, não dá para continuar do jeito que está, né? Mas como o professor falou, o eleitor também ele tem a sua responsabilidade nesse projeto, né? Porque eu costumo dizer, o que une não é pessoa, pessoa desagrega, o que une é projeto. Projeto é o que une. Então, se o projeto é bom, né, você consegue unir diversas pessoas no projeto. Exemplo, eu tenho diversos amigos que ia ser candidato e desistiu da candidatura para me apoiar, né, que vai nesse sentido, né? Se fosse ao contrário, eu iria fazer o mesmo, né? Porque não dependo de ser vereador para sobreviver. Mas quero fazer um mandato, porque eu sei que dá para a gente fazer um mandato diferenciado do que está aí. É isso que eu tenho para falar, mas concordo. Grande candidato à Prefeitura de Guarulhos, está sendo um dos primeiros a vir aqui, o Maurício. Aliás, esse ano você é o primeiro pré-candidato à vereança, à Prefeitura, que está comparecendo aqui ao programa. Acho que um dos principais desafios de um candidato é fazer com que a sua mensagem chegue ao eleitor. E eu vejo hoje algumas regras, você não tem mais comício, né? Ou seja, você não pode mais colocar cavalete nas ruas, você não pode um monte de coisa. Voltou a época do Jânio Quadro, que tinha que fazer o porta a porta, ou seja, o olho no olho, Maurício. Voltou a ter validade? Voltou a ter validade sim, Geraldo. Tanto é que é a minha condição hoje de fazer isso, né? Eu tenho um pilar de 7 pernas na minha candidatura, que é saúde, educação e mobilidade urbana. E aí é a discussão do meu projeto olhando no olho do meu possível eleitor. A gente sabe das nossas condições financeiras e até de posicionamento político dentro da cidade. Então a ideia é ter a discussão em cima desses 3 projetos básicos, com a população, fazer ela entender e fazer ela perceber que isso é possível, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente vem enfrentando aí, com todas essas turbulências políticas que a cidade passa. Aproveitar a sua presença, porque na semana que passou, eu ouvi alguns comentários, não posso afirmar, porque eu não falei com a empresária, mas você ouviu algum comentário no sentido de que o seu partido, o PMN, iria apoiar uma outra candidata? Olha, nós tivemos muita dificuldade no PMN esse ano, né? Nós tivemos alguns problemas com a antiga direção do partido. Hoje nós estamos com o presidente lá, o Israel, que assumiu o partido durante essa semana, mas a gente está tocando a nossa vida lá no PMN, né? O comentário existe e a boca fala o que quer e o papel em branco também se escreve o que você deseja. Mas nesse exato momento... para acontecer, tem muita diferença. Você faz parte da executiva? Não. O Israel que é o presidente? O Israel é presidente. O Israel é o presidente. Eu estou no partido há 5 anos. Houve uma tentativa do nosso grupo assumir o diretório do município, mas o nosso presidente da Nacional achou melhor por outro caminho. Eu vou no último assunto agora, tenho mais 5 minutos. Professor Écio Ribeiro, a traição vem desde a época de Jesus, quando Judas traiu Jesus. Na política está se tornando um hábito
em todas as eleições, é o principal requisito. Recorrente. Exatamente. Por que será que as pessoas acham no direito de trair a confiança de alguém que depositou? Tem uma resposta para isso? É polêmico isso, né? É? Eu prefiro falar que há uma diferença entre fidelidade e lealdade. A fidelidade, ela está condicionada a interesses e ao que eu ganho com isso. Lealdade, não. O que acontece hoje dentro da maioria das relações e no âmbito da construção desses relacionamentos é fidelidade e não lealdade. Mas, bom, mas fidelidade é uma coisa boa? Teoricamente, sim. Me permita citar, quando eu comecei a viajar de avião, gostei muito de viajar com a TAM e ganhei um cartãozinho chamado Cartão Fidelidade TAM. O que isso significa? O que aquele cartão dizia? De algum modo dizia que a minha preferência seria a TAM e eu só voaria com ele porque eu era fiel à TAM. Mas bastava a Gol apresentar uma passagem mais barata que a minha fidelidade é empurrá-lo. Porque eu ia comprar aquele que mais me interessa. Sim. Então fidelidade é muito vulnerável, porque a fidelidade está no campo do valor e a lealdade é do princípio. E há uma diferença entre uma coisa e outra. Muito. Quem tem princípios podem até validar os princípios, mas quem tem só valores, ele negocia facilmente. Valor é o quê? O que vale a pena. Quando alguém tem só valores, até honestidade é um valor. Ele diz, vale a pena ser honesto? Então eu sou. Não vale? Acabou. Então tem que ter esse cuidado de entender. Princípios e atitudes são no mesmo patamar? Não. Princípios são virtudes inegociáveis e invariáveis. Serve para mim, serve para você, serve para o Wagner, para o Maurício, para o Japão, para os Estados Unidos, para qualquer lugar. São princípios. Por exemplo, honestidade é um princípio e se requer de qualquer um. Agora, valores, eles são relativos, porque os valores estão relacionados com as virtudes que eu considero relevantes para me mover durante o dia. Hospitalidade, por exemplo, não é um princípio, mas é um valor. Eu não preciso cobrar de você hospitalidade, como não preciso cobrar nem do Wagner nem do Maurício, mas eu posso ser uma pessoa hospitaleira. Então, hospitalidade é valor, honestidade é princípio. O que tem acontecido é que as pessoas pegam os princípios e relativizam, dando apenas valores para os princípios. Então, integridade, lealdade, honestidade, esses princípios que deveriam mover a atitude ou os relacionamentos, eles acabam sendo relativizados. Agora, isso é natural também no campo da política, por conta de, eu não sei, eu acho que já falei demais, né? Deve só encerrar. Mas isso é muito recorrente na política, porque está muito relacionado também com o propósito, com a missão da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está no partido e ele está com um propósito, ele tem lá um foco de trabalho e, de repente, ele não encontrou naquele partido as condições para isso. O que ele faz? Ele vai migrar para um outro partido. Porque ele não abraçou, não foi a causa do partido. Ele não tem um comprometimento missional com o partido. O comprometimento com o partido é apenas instrumental. Ele usa o partido para atingir uma missão que é dele, pessoal. Então, para ele, tanto faz ser PSDB, PNM, Avante, Podemos. O que importa é que ele tem uma missão e usa o partido apenas como instrumento. Professor Wagner, deixamos de falar alguma coisa em relação ao aplicativo? Falamos de tudo? Não, falamos de tudo. Falamos de tudo, né? Só queria... Posso falar? Lógico. Só queria agradecer aqui o convite. A hora que você precisar, a gente sempre estará à disposição. Agradecer aqui a presença do professor Aécio Ribeiro, né? Uhum. É isso? É isso mesmo. Né? Do Maurício, né? E pedir aos companheiros e companheiras que procurem a agência do Fácil Transporte até dia 1º para fazer as inscrições. Quem não fizer as inscrições até dia 1º vai ficar fora da licitação, entendeu? Então é importante levar os seguintes documentos, que é uma exigência do edital: cópia autenticada da CNH com atividade remunerada, cópia autenticada do documento do carro e cópia autenticada de interesse residencial, desde que seja uma conta de água, luz ou telefone. É isso aí, muito obrigado, Geraldo. Obrigado a você, Wagner. Maurício, presidente do IDETRAN, obrigado, meu amigo, que Deus abençoe essa sua nova etapa, que vai ser uma caminhada longa. Vai. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de participar, conhecer o professor, o Wagner aqui, que a gente já se conhece há um bom tempo, e vamos avançar na pauta da mobilidade na cidade de Guarulhos, que é uma questão muito importante para todos nós. Vamos voltar a falar sobre isso. Professor Aécio Ribeiro, vamos ter que encontrar uma brecha na agenda para apenas uma vez, porque você está aqui com a gente. Por favor, será um grande prazer, muito obrigado
pelo privilégio que você está me dando de estar ao lado dessas pessoas ilustres aqui. E uma alegria conhecer o Wagner Maurício. Estou ao dispor. Obrigado, meu amigo. Jornalista e professor Aécio Ribeiro. Dá para você pedir alguém para tirar uma foto nossa? Deixa acabar o programa. Não acabou o programa ainda. O Wagner está rápido. Gente, obrigado pela sua audiência com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica nota 10, Lucas Braga e o Felipe Poi, a direção do Fernando Mauro. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Lembrando que a sua agenda política começa a partir do momento de suas escolhas. Boa noite, voltamos amanhã ao vivo na tela da TV Guarulhos. Boa noite.